Bom dia, matriarcado. Vamos lá, esperando a galera chegar para iniciar a nossa live, que já tá um pouquinho atrasada, mas eu tô numa semana de muito trabalho, muitos atendimentos e só pude entregar agora. De qualquer forma, tá todo mundo ainda na ressaca da semana passada, né? Na ressaca da cadeira. E o jogo dessa semana, ele limpa o gosto ruim da semana passada e reconecta a gente ao que importa, ao que a gente precisa para seguir em frente. Então, vamos chegar aqui. Juliana, e todo mundo que perguntou também, outras pessoas perguntaram. Então, na segunda, os meus gatos, eu senti que eles tiveram 2 crisezinhas de tosse. Um deles tem, de vez em quando, e o outro nunca tem. Eu senti que eles estavam mais afetados, né, pela fumaça do que nos outros dias. Então eu fiquei desesperada. Mas aí eu já consegui ser orientada por uma veterinária, me ajudou. Vamos ter que investigar se o Mihib tá com bronquite, com alguma coisa assim. Eu parei de fumar, mas é aquilo, cara. Embora eu more num apartamento em que eu só fumo na varanda, né? Quando eu fumo é só na varanda, mas eles sentem, né? Eles sentem 4 ou 5 vezes mais o cheiro das coisas do que a gente. E aí o Mihib, por ser mais sensível, pode ter desenvolvido alguma coisa, alguma questão respiratória. Se eu desenvolvi, né? Então bate uma culpa do caralho. Mas agora tá tudo sob controle, estamos cuidando. Assim, raramente ele tem, mas ele tem. De vez em quando uma crisezinha de tosse, espirra, aquela tosse de gato, né? Eu tinha quase certeza de que essa semana sairia o Arcano da Força. Porque a semana começou com essa marca dos gatos. Além dos meus gatos terem passado mal e de eu estar sofrendo muito com as queimadas, eu só consigo pensar, eu pulo as notícias de animal sofrendo, eu não aguento, eu não dou conta, porque eu só consigo pensar nisso. Eu só consigo pensar que essas pessoas são assassinas. E acho que se uma pessoa for pega incendiando uma floresta, não tem que filmar essa pessoa, tem que parar tudo e sentar-lhe a porrada. Bota a câmera posicionada ali e quebra esse filho da puta no soco. É isso que eu acho que tem que acontecer. Tinham que liberar a gente pra meter a porrada nessas pessoas. Mas eu não tô aqui pra falar do meu ódio, não, porque ele é sistêmico, ele não vai passar nunca. Ele já existe desde que eu me entendo por gente, já existe em função da minha origem, da minha questão de classe social. Eu achei que o Arcano da Força fosse sair essa semana, porque além dos meus gatos, além da questão das florestas, um gato do meu prédio morreu. Foi encontrado lá embaixo. Caiu de alguma janela. Eu já sei de qual janela ele caiu. Eu acordei com meu porteiro me interfonando na segunda-feira, me perguntando se os meus gatos estavam em casa. Graças aos deuses eles estavam, estava tudo bem. E eu caí no erro de perguntar por quê. Que merda. Aí eu fiquei com raiva, revoltada, porque eu tô assim, né? Tô virada na paquita de Satanás. E aí eu desci pra falar com o porteiro, pra procurar saber mais, já pensando, caraca, vou ter que enquadrar esse morador aí, vou ter que denunciar por maus tratos, fazer qualquer porra pra ele se fuder. Aí eu fui falar com a síndica, com a subsíndica, que dá esporro nas pessoas gratuitamente, mas que foi
botou panos quentes nesse caso e descobri que era um senhor. O apartamento dele é telado. O bicho achou uma brecha. Esse senhor mora aqui há menos de 2 anos, então o apartamento foi telado depois de passar por uma super obra há menos de 2 anos. Eu não sei se foi uma negligência de quem instalou ou se é isso. O bicho, o gato é foda, o gato é líquido, né? O gato passa por qualquer brechinha. Eu tenho uma amiga que morava em Portugal que descobriu que o gato dela estava roendo a rede, que ele estava destruindo a tela. Então isso pode acontecer também. A gente tem que estar sempre fiscalizando. Ele é um senhor que mora sozinho. A subsíndica falou pra mim que ia comunicar a filha dele. E aí eu ainda dei a má sorte ou sorte, eu não sei, de pegar o elevador à tarde com ele e a filha. Ele tava chorando, a filha tava falando pra ele, pai, não sei o que, mas sem tocar no assunto, era um outro assunto. Aí você via que ele tava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Aí quando a gente passou pela portaria, eu deixei eles irem na frente e perguntei pro porteiro se era ele, o porteiro confirmou. Aí me deu uma dor no coração, porque eu posso ter julgado aquele homem mal, me bateu uma compaixão. No lugar dele eu estaria sofrendo muito, eu já estava sofrendo sem ser meu bicho, entendeu? Então essas coisas me fodem muito, cara. E eu não sei o que fazer, sinceramente, para eu parar de sofrer pelos males humanos, porque eu sofro demais. Eu sofro muito com as notícias, eu sofro muito com tudo que está acontecendo. Eu não aguento mais esse planeta, não aguento mais. E preciso de motivação mesmo, de encontrar alguma coisa dentro de mim para eu continuar vivendo. Meu trabalho é lindo, meu trabalho permite que eu tenha um olhar privilegiado sobre o ser humano. Porque eu escuto cada história de vida. Eu falei ontem nos stories pra vocês, é sensacional o que as pessoas fazem com as suas vidas, as coisas que elas passam. Atendi uma moça ontem que foi roubada pelo marido no dinheiro do parto, cara. Há muitos anos. Imagina o processo de reconstrução dessa mulher, a fortaleza que ela é, que ela se tornou. Então a gente passa por umas coisas terríveis. E o tarô ensina que depois de uma tragédia, que é a torre, em que tudo desaba, a gente encontra a estrela. A gente encontra a simbologia que dá título ao meu método de jogo, a simbologia que move a minha vida. Que é, depois que tudo desaba, o que fica? Fica aquilo que é mais verdadeiro, que é mais bonito em você e que ninguém pode te roubar. Então, mesmo depois dos caras incendiarem as nossas florestas, eles matarem muito bicho, alguma coisa fica que não pode ser roubada da gente, um desejo de seguir, de continuar, que eu não sei de onde vem. E eu tô aqui pra comunicar isso. Eu tô aqui pra comunicar, sendo também uma pessoa que passou por muitas coisas trágicas na vida, que enquanto a gente estiver aqui, enquanto houver sol, enquanto tiver... É isso, a gente fez acordos antes de vir pra cá. Enquanto a gente estiver aqui, tem uma razão. Tem um pássaro ali que tem um rabo gigante, como se fossem... Como se fosse alguma coisa, parece uma corda amarrada nele, mas é o rabo dele mesmo. Eu nunca vi esse pássaro aqui. Provavelmente ele está vindo desabrigado de alguma floresta em Santa Teresa, que é o meu bairro, né? Meu bairro é a divisa de Santa Teresa com a... Eu moro na divisa de Santa Teresa com a Lapa.
Onde eu moro já é praticamente Lapa, mas a minha rua pertence a Santa Teresa. Santa Teresa é um lugar que tem muita floresta. É Mata Atlântica, ela vai até a Floresta da Tijuca. E pegou fogo lá. Pegou fogo em várias partes de Santa Teresa. Tem um terreiro tradicional em Santa Teresa, o terreiro da Mãe Wanda, que ela postou esses dias imagem de fogo chegou, mas logo os bombeiros conseguiram aplacar, e eu vi que os bombeiros muitas vezes nessa semana subiram a rua do lado, né? Então os bichos estão desabrigados, isso fode o meu coração de um jeito. E aí, essa semana é uma semana das águas. O único fogo que aparece essa semana, além do fogo do mago, porque o mago mexe com todos os elementos, o único fogo é um fogo extremamente produtivo. A gente tem uma carta de fogo, a gente tem um arcano maior que é o mago, e a gente tem 3 cartas das águas. E as águas são a misericórdia divina. Shui babá, babá. Então vocês me desculpem, vai ser assim. Não consigo entregar live de outra forma. É o que eu tô sentindo. Mas eu tô aqui pra trazer um alento, porque é um jogo muito bonito. É uma semana em que a gente limpa o nosso coração e consegue encontrar razões para seguir. E essa razão está nas pessoas, porque o veneno tá nelas, mas a cura também tá. A gente é o grande câncer desse planeta e a gente é a cura também, porque a gente vai ter que vencer a si mesmo, sabe? Na semana passada a gente teve 2 jogos em um, como se um jogo fosse uma condição infernal. Era aquela sequência que era o louco, o cavaleiro de paus no não e o 7 de paus no porquê. Imagens belicosas. Em especial o 7 de paus é a carta que falou, que se manifestou na notícia que virou a piada da semana, virou um dos maiores memes das eleições de todos os tempos, que trouxe um alívio cômico, apesar de ser uma situação de violência, trouxe um alívio cômico, porque é tão ridícula, né, que depois de tudo que a gente enfrentou nas notícias, de todo mundo passar mal mesmo, cara, pessoas morreram por causa desse ar, e é o mínimo, porque, entendeu, é uma tragédia tão grande, é tanto bicho morrendo, é tanta planta morrendo, são tantas pessoas de comunidades tradicionais, né, dos povos originários que ficaram desabrigadas, que foram ameaçadas, que viram de perto a morte, que gente morrendo de crise respiratória, por mais terrível que seja, ainda é o mínimo. O Brasil inteiro tem que sentir mesmo, não dá para ficar setorizada, né, a crise. A gente tem que dividir os danos. Mas foi o alívio cômico, que foi a cadeirada. E a cadeirada foi uma manifestação do 7 de paus, que eu sempre falei aqui. É, no tarô mitológico, a carta da porradaria. São 2 exércitos inimigos saindo no soco, se merendando na porrada. Então, foi uma manifestação muito impressionante do 7 de paus. Já entrou para a lista dos acontecimentos mais impressionantes, das manifestações mais impressionantes de cartas, que toda semana tem uma. Quem acompanha o meu jogo sabe, vê, que é real. As cartas se manifestam. Isso é inconsciente coletivo, cara. Então, a possibilidade de ler o que vai acontecer, na verdade, é entender o que está reverberando no inconsciente coletivo.
É isso, é se dispor a fazer um jogo sério, coletivo, um jogo profundo, não é um jogo raso. Por exemplo, um outro oráculo, astrologia. Tem muita gente que apareceu um eclipse e fala um monte de merda do eclipse. Uma leitura rasa do eclipse. Se você não sabe o que falar, só quer movimentar a tua página, não fala, vai estudar astrólogos bons, astrólogos sérios, astrólogos grandes, entendeu? Vai estudar a galera da Saturnália, o João Acuio. O Acuio falou que esse eclipse era uma mordidinha de nada na Lua. Então a gente vai ter um eclipse solar, né, daqui a 15 dias, que aí vai ser de fuder o cu do palhaço mesmo. Por enquanto foi um nheque. Só que esse nheque, no eixo Virgem-Peixes, já foi suficiente para trazer, por exemplo, essa imagem trágica desse animal caindo de uma janela do meu prédio. Em especial para mim, né, que fiquei muito atravessada por isso, e tenho esses signos na casa 6 e na casa 12. Então, os pets realmente dariam trabalho, né? Apareceriam como notícia, assim como os animais silvestres. Então, toda semana a gente tem uma notícia que é uma manifestação das cartas aqui. Às vezes bonitas, às vezes boas. Embora eu esteja bem puta com o casal Janja e Lula, por vários motivos. Já começou ali no Silvio de Almeida, nesse lance de sentar em cima do processo. Que porra é essa, cara? Que porra é essa de ministra sendo assediada? Os caras estão sabendo há mais de um ano e sentam em cima do processo. E aí, no casamento, na semana do casamento de Janja e Lula, que eu nem sabia que eles iam casar naquela semana, apareceu o 10 de copas, uma imagem do casamentão de final de novela. Tem aquelas imagens muito clássicas lá do início do laboratório, em 2019, se não me engano, 2020. Arcano da Torre, que é uma torre fulminada, uma construção fulminada pelo divino, um templo que os seres humanos tentaram erguer até o divino, mas a partir das suas pretensões materiais, muito humanas, das suas ambições. E o divino vai lá e fala, foda-se, não vai chegar até mim através de construção material, não, aprende a chegar ao divino. E o divino fulmina essa torre e os seres humaninhos desabam da torre. É um mito que vai remeter à Torre de Babel, mas a outras torres que existem em outras mitologias. Provavelmente a Torre do Tarô é um zigurate. Uma semana em que o Arcano da Torre saiu lá no início dos meus jogos coletivos, foi a mesma semana em que a Mesquita Histórica de Jerusalém pegou fogo e a Catedral de Notre-Dame de Paris pegou fogo. Então, é isso. As imagens aqui se manifestam. Então vamos olhar para elas, nos conectar com elas, apesar de toda a tragédia, porque elas são muito bonitas essa semana. É um jogo lindo. É um jogo em que a gente recupera alguma potência diante de tudo que está acontecendo. A gente para de funcionar na nossa impotência. A gente para de fazer uma leitura da gente só como vítima. E a gente percebe o que a gente ainda pode fazer, como a gente pode se dar as mãos. De todas as cartas que estão aqui, só tem uma que é muito individual, que é o Arcano do Mago, que é aquele que não vai dar na verdade, ele vai juntar, ele vai dar uma mão para o céu e outra mão para a terra, porque ele vai atar o que existe de mais humano na gente, naquilo que existe de mais divino. Mas todas as outras cartas dão as mãos mesmo
ao ser humano. São cartas de união, são cartas que desejam ver a união. No sim do nosso jogo a gente tem um 2 de copas. No não do jogo a gente tem um 9 de copas. Então a gente tem o início da jornada de copas e a gente tem o quase final da jornada de copas. O que isso significa? Se a gente for olhar para o jogo da semana passada, então eu falei para vocês que a gente tem uma sequência que é infernal, que é aquela onde sai o 7 de paus, e a gente tem uma sequência celestial, que é puxada pelo 10 de copas, que é uma carta do divino, é uma carta onde o casal de copas entra no Olimpo, se casa lá no Olimpo diante dos deuses. Ela, que era uma mortal, é divinizada. Então, é uma sequência celestial, uma sequência de cartas altas, bonita. 10 de copas, o 2 de copas e o 9 de ouros. Lá, então, foi anunciado pra gente que a saída era pela conexão entre as pessoas. A saída era pelas águas, pelas emoções, por resgatar na gente o nosso melhor. Então não teria outra maneira da gente conseguir se levantar diante dessa tragédia sem ser através dos laços de solidariedade. O que sobra daquela semana para cá? Aquela se converte nas cartas de copas desta semana aqui. A gente tem duas, uma no sim e uma no não, desenhando pra gente qual é o movimento. Porque no sim a gente tem o 2, que apareceu na semana passada. E no não a gente tem o 9, que não apareceu na semana passada, mas que é ali, ó, no limite com o 10. Então é um final de jornada de copas. A heroína de copas é a heroína do amor. O naipe de copas é um naipe que dentro do tarô mitológico ele é aberto por Afrodite. Afrodite é a dona do naipe. Por que copas? Copas são taças. Elas são, sabe a Copa do Mundo? É a taça do mundo, não é? As copas, elas são taças que permitem que a gente sustente as águas, porque você não consegue segurar as águas, elas vão se esvair das suas mãos. Então é o que permite que a gente manuseie as emoções, a gente aprende com esse naipe a manusear as emoções, a gente é iniciado no universo das emoções e aprende a lidar com elas em nós, no mundo. Então tem a ver com a conexão entre as pessoas. Tem a ver com os encontros, com o quanto eu te sensibilizo, você me sensibiliza. Tem a ver com a gente compreender a nossa história emocional, os nossos padrões afetivos e saber olhar para esse universo sensível melhor. Tem a ver com a gente permitir que as riquezas afetivas circulem na nossa vida e no mundo, como se nós fôssemos veículos disso, e somos. Embora a gente seja bem arrombado também de incendiar a floresta e de não se levantar, porque era pra gente estar queimando as pessoas que queimam. Era pra gente estar se levantando. E a gente tá tão fudido que a gente tá rindo de meme, de cadeira. Então, o 2 de copas sai do lado do 9 de copas dizendo: eu quero o início. Eu não posso oferecer o fim agora. Eu quero que vocês se posicionem lá no início da jornada da heroína de copas. Estamos distantes do fim dessa história. No 2 de copas, a gente vive o primeiro encontro, o iniciozinho desse amor. Porra, Maria Gabriela, mas por que essa mulher tá amarrada? Que merda é essa? Ela tá amarrada, o cara tá ali com uma arma na mão, vestido com uma fraldinha ridícula, ele segura uma taça, ela também, a mulher tá em cima do penhasco, igual a Luísa Sonza. Mas que porra de início amoroso é esse? Que merda de primeiro encontro é essa? É esse. É essa. A merda. Tô concordando com a merda. Essa mulher foi despachada, né? Essa mulher é uma oferenda. Ela é mesmo um despacho.
que os pais entregaram ela assim, ó, vai se casar, não aguento mais você na minha casa dependendo de mim, sem nenhum homem te querer. Como é que uma mulher tão linda, tão maravilhosa, pode não estar sendo assumida, parada retrógrada, né, por um macho? Os machos não queriam comer a Psique, eles só queriam tocar punheta para ela. Como diz a Fran, esse teremos que castrar. Então, eles só queriam homenagear a Psique, achando que ela era a própria Afrodite, e nisso a Afrodite está tomando conhecimento, né? Bateu lá o WhatsApp para Afrodite, ó, minha senhora, estão confundindo a senhora por aí. Estão dizendo que tem uma zinha aí que é a tua cara. Acho que a senhora deveria tomar providências. A Afrodite fica com os pentelhos em pé, revoltada. Por que que estão me comparando a uma mortal? Que mortal é essa? Quero nem saber. Eu quero que meu filho vá lá, enfie uma flecha no rabo dela e faça ela se apaixonar por qualquer um. O filho de Afrodite é o famoso Cupido. A gente conhece ele mais sob o nome romano do que sob o nome grego. O nome grego é mais abordado dentro do pensar filosófico, que é Eros. É dele que vem a palavra erótico. Mas ele não é muito erótico, porque tu olha aqui é o quê? É um rapaz sarado de fraldinha. Tu sente tesão no rapaz sarado de fraldinha? Não, né? A não ser aquela galera lá que tem esse fetiche ridículo aí com fralda. Pra mim é falta de porrada. O 2 de copas, então, é o momento em que eles vivem o primeiro encontro, que é um primeiro encontro esquisito, porque ela não tá vendo o rosto dele, mas alguma parte dela, né, sabe que tem uma presença ali. Sabe quando você sabe que você foi vista? Você sabe, você tá no ambiente, você sabe que tem alguém te olhando? Tem um boy, tem uma mina no radar? Ela está assim. Então Afrodite mandou o seu filho, que é aquele que flecha os outros, que enfiasse uma flecha no rabo dessa garota para fazer ela se apaixonar por qualquer um, pelo primeiro que aparecesse, para ela sair do caminho de Afrodite. Quando ele chega lá, a garota é bonita para um caralho. Ele não vai poder flechar a garota porque eu vou roubar essa mulher pra mim, como diria Chorão. Essa citação da última live foi maravilhosa. Peguei, tá? Quem me sugeriu que se apresente para que eu possa dar os créditos, porque foi sensacional. Então ele chega lá e a garota é linda. Ele não pode fazer ela se apaixonar por outro. Ele vai querer pegar a garota pra ele. Ele chega lá com a sua flecha, ó. Tá fudido de paixão. Amor à primeira vista é o sentido maior dessa carta aqui. Então é uma carta, foi você, Trícia, muito obrigada, querida, muito obrigada. Essa carta é uma carta dos inícios, do início da nossa jornada no naipe das emoções. Então, todos nós aqui conhecemos ela. Quando você bate o olho numa pessoa e fica maravilhada, ou quando alguém bate o olho em você, isso é 2 de copas. Mas também quando você chega num novo ambiente de trabalho e você se sente querida, bem recebida, as pessoas te tratam bem, quando você faz aquela amiga no primeiro dia de curso, ou quando você tem um encontro muito maneiro, você foi a uma festa e você conheceu pessoas e trocou a rede social com elas, trocou o WhatsApp. Todo esse clima gostoso dos inícios afetivos está no 2 de copas. Quando você também começa a fazer alguma coisa, sei lá, um curso, quando você começa na academia e você volta sentindo aquele quentinho no coração, aquela alegria inicial, aquela promessa de um novo tempo, isso é 2 de copas. Sabe o que é 2 de copas também?
o final dessa semana, a virada para a primavera, quando a gente volta a sentir o frescor simbólico de um novo tempo. É só simbólico mesmo, porque o agronegócio fudeu o Brasil. E é isso aí. Capitanias Hereditárias, edição 2024. Mas a gente ainda tem as simbologias. A gente ainda tem essa memória armazenada no mítico. Que lembra a gente como é que a gente funciona. A nossa ancestralidade deixou registrado pra gente que a primavera tá aí, que ela existe, que ela é real, apesar desse lixo, dessa merda toda. Então o 2 de copas é quando você sente esse frescor da primavera a qualquer tempo na sua vida. Uma promessa, aquela borboleta no estômago, aquele sentimento de que a vida está se renovando, de que tem coisas boas, interessantes acontecendo, prometendo para você uma nova vida de fertilidade, de riquezas afetivas. A gente está nesse ponto aqui. Qual é o ponto em que a gente não está? A gente não está lá no final da heroína, no reencontro. O reencontro é o 9 de copas, que saiu no não. O que está acontecendo aqui? Vocês lembram que Afrodite mandou o filho flechar essa garota para ela se apaixonar por outro e sair do caminho de Afrodite, parar de ser uma ameaça a Afrodite. Como eu disse na live da semana passada, será que Afrodite queria mesmo se livrar dela? Ou será que Afrodite queria iniciá-la? Pegar essa garota e transformá-la numa autoridade do naipe de copas, uma autoridade das emoções. Porque essa garota se chama psique, porque essa é a palavra grega para a alma. É a iniciação da alma humana no amor. Então, em todos os deleites e tudo que existe de mais fudido no amor também. Depois dela atravessar toda uma novela no amor com esse cara, com esse Deus que é o Eros, ela tá voltando da pior etapa de toda a novela. Aquele momento em que a heroína entrou em coma, que a heroína bateu com o carro no Leblon, entendeu? Do Manuel Carlos. Que a heroína perdeu o cabelo porque, enfim, foi diagnosticada com uma leucemia, e, né? Depois de todo o inferno na vida dessa heroína, em nome do amor, ela volta, ela renasce. Voltar do inferno é a imagem do 9 de copas. E nessa imagem aqui, deixa eu limpar aqui porque eu cuspi, ela volta lá, pro penhasco, ela encontra ele, bota a mão no pau dele, não, mentira, ela tá segurando lírios, olha, mas tá bem ali na direção, olha só, essa autora desse oráculo é bem safada, cara. Como diria Vando, vem minha safada, vem minha bandida, minha descarada. Quero um beijo gostoso dessa boca molhada, vem matar o desejo desse seu animal. Então ela tá aqui, metendo a mão nos lírios, bem na direção da rola. Ó, ele tá com aquela fraldinha ali, então ele tá bem sensível. Possivelmente ele tá de pau duro e os lírios estão escondendo. E eles estão trocando taças. E aí tem uma terceira taça que tá na mão de Afrodite. E tem mais 6 taças aqui embaixo, completando 9 copas. Afrodite também tá vestida ali com uma canga, né? Não tem roupa no Olimpo, pelo jeito, não tem. Estamos com a dificuldade aí de ter um estilista no Olimpo, né? Vocês veem, porra, Zeus aparece num manto
vestindo manto dourado, a lã dourada do carneiro, com uma roupa violeta, uma túnica violeta maravilhosa. Afrodite aparece como? Quase pelada aqui. Olha que merda. Então, essa heroína reencontra ele depois dela voltar de uma temporada no mundo dos mortos, que é uma alegoria para inferno, uma alegoria para o cemitério, que também é uma alegoria para o inconsciente, tudo aquilo que está escondido, que está enterrado. Então a temporada do inverno é a temporada do mergulho nas sombras. Todo mundo vai olhar de perto os seus demônios, os seus fantasmas. Mas graças aos deuses a gente está voltando dessa temporada, ou não. Ou não. Algumas coisas não foram resolvidas ainda. A gente não está lá no final da jornada. A gente está no início, no 2. É por isso que essa carta está no sim, essa carta está no não. Nós não estamos falando do retorno de um período difícil, de reencontros e de casais maduros em final de jornada. Nós estamos olhando para os inícios, para o que existe de novo, para o que enche o nosso coração de esperança. Essas duas cartas estão dizendo para a gente que a gente está entrando na primavera, mas a gente não está saindo do inverno, não. Não naquilo em que ele carrega de simbólico, nesse sentido do encontro com o sombrio. Talvez a gente não tenha passado no vestibular das nossas sombras. Coletivamente a gente não passou, não. Então a gente vai ter que pegar fôlego nesse início de primavera para que a gente consiga, dando as mãos, sair juntos dessa temporada. É como se a gente tivesse uma encruzilhada. Um pé na primavera e um pé no inverno. No porquê do jogo, a gente tem uma outra carta que representa as mãos dadas, embora eles sejam um monte de boy heteronormativo que não tá dando as mãos aqui na carta, mas eles estão juntos, tá? É brother. A broderagem está no 4 de paus. O 4 de paus é a carta onde os heróis do naipe de paus, liderados por Jasão, se juntam para entrar numa embarcação que eles construíram ali no braço, que é um barco a remo, porque se fuder é pouco, né? Sempre o herói vai querer, se ele pudesse fuder mais, ele vai querer se fuder mais. O herói grego, principalmente, adora se fuder. Por que Jasão construiu esse barco? Só porque é isso, ele curte o perrengue, né? A masculinidade curte o perrengue? Não. Ele tem uma missão que o tio dele deu a ele. O tio dele fez uma negociação com ele. Eu te dou o trono, eu restituo as terras que eu tomei da tua família, eu dou a coroa para você, se você for até uma ilha para mim buscar um símbolo sagrado que traz prosperidade, vitória, caminhos abertos para onde esse símbolo estiver. Então, se esse símbolo estiver aqui no Rio de Janeiro, a gente vai conseguir sair desse karma de governador sendo preso por envolvimento com o crime, com a milícia, né? Se esse símbolo sagrado estiver em São Paulo, Boulos vai ser eleito. Se esse símbolo estiver em Goiás, a gente vai ver o agronegócio tomando no rabo por todas essas maldades que eles vêm fazendo. Onde esse símbolo estiver, ele cura aquela terra. Ele traz melhorias, ele traz a possibilidade de vitórias, de reconstrução. Aquele povo prospera. Ele vai em busca desse símbolo.
mas ele escolhe fazer isso da forma mais perrengue possível, né? Vamos construir um barco a remo, vamos no muque até essa ilha buscar esse símbolo para trazer para o meu tio e ele me passar a coroa. Aí eles soltam um edital para chamar pessoas corajosas de toda a Grécia. Homens, né? Que a mulher não é nem cidadã. A mulher existe para o lar. É o caso da Psique aqui, nossa querida, que os pais acham que tem uma coisa de errado com ela por ela não se casar nunca. Então os pais vão ao oráculo e o oráculo diz que ela está prometida para um deus, aí eles jogam ela lá igual uma oferenda, igual uma galinha da Angola, no alto do penhasco. Então, esses heróis, eles são convocados por Jasão, e aí são heróis de diferentes partes da Grécia. A gente tem aqui, ó, Teseu, a gente tem aqui os Gêmeos, do signo de Gêmeos, a gente tem o Héracles, também conhecido como Hércules, o cara dos 12 trabalhos, a gente tem aqui o Orfeu. Então ele se junta com a galera, tô chegando na Coab pra curtir minha galera, dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela. E eles vão para esse barco. Eles estão aqui, ó, prestes a embarcar. Aí eles vão lá pegar o barco para ir para essa ilha buscar esse troféu, se fuder no mar como navegadores. Rolou um naufrágio essa semana, né? Eu vou botar nos stories depois tem uma notícia aí bizarrona de naufrágio. O 4 de paus é o momento em que eles estão prontos para a jornada. É o momento em que você tá ali prestes a fazer uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, você está entrando numa equipe nova, ou você acabou de formar a sua equipe, você está contando com a ajuda de pessoas, de profissionais de áreas diferentes para realizar algum grande projeto. É o momento do trabalho em equipe. É o momento em que, para você embarcar naquela grande aventura, você precisa dos braços de outras pessoas. Sozinhos, não conseguimos realizar as grandes ideias. Já parou para pensar? Qualquer grande ideia que você tenha, não interessa qual seja. Qualquer grande realização precisa de pessoas. Precisa de muitas pessoas. Você tem que ter trabalho em equipe para os grandes feitos na vida. Se você quiser, por exemplo, publicar a sua dissertação, isso vai envolver uma gráfica, isso vai envolver um revisor, isso vai envolver uma editora que de repente te publique, coloque esse livro à venda, vai envolver as entregas pelos correios. Então, necessariamente, botar uma ideia no mundo, parir uma ideia, requer mobilização. Essa carta é a carta da mobilização. Ela sempre me passou uma vibe corpo de bombeiros, mas infelizmente isso só passou a ficar claro para mim, fazer sentido para mim, agora, diante da nossa tragédia coletiva. São os nossos brigadistas, são os voluntários, é o trabalho em equipe. Além do trabalho em equipe, é uma carta que fala sobre o sentimento de estar pronto, de estar com tudo ali posicionado para realizar alguma coisa, resolver um problema, ir além. Então, se você não se sente pronta, fica eternamente na sua síndrome de impostora, chegou a hora de sair daí. Que enquanto você não se movimenta, tem um macho branco nascido em berço de ouro, ocupando um espaço de forma medíocre, que poderia ser ocupado por uma pessoa maravilhosa, brilhante, que está sabendo o que está fazendo igual a você. Então para de não se sentir pronta, por favor.
O 4 de paus é o sentimento de prontidão. Prontidão no sentido de estar alerta e prontidão no sentido de estar pronta. Quem trabalha de forma coletiva, quem trabalha em grupo, pode ter experiências importantes associadas aos seus grupos de trabalho agora, por conta do 4 de paus. É uma carta das mobilizações. Então ela continua o sentido de dar a mão que foi inaugurado aqui no 2 de copas. 2 de copas é primeiro encontro. 9 de copas é reencontro. 4 de paus é dar as mãos. Nós precisamos de pessoas para agir, para os próximos passos. E como a gente está ali no limite com a primavera, que é o tempo do florescer, é um jogo que está pedindo para a gente se conectar, para a gente dar as mãos. É só nos aproximando uns dos outros que a gente vai conseguir limpar o gosto dessas merdas todas que estão acontecendo e se sentir um pouco mais potente. Aí quando a gente vai para o topo do jogo, a gente tem esse se sentir um pouco mais potente. O grande mobilizador de cada naipe é o cavaleiro. O cavaleiro é o cara que pega a bandeira de um naipe e ele empunha essa bandeira e sai pelo mundo com aquele naipe como uma missão. Então, qual é a missão do cavaleiro de copas? Ele é o cavaleiro do amor, ele é o cavaleiro da esperança, dos sentimentos e das causas mais nobres. Eu costumo dizer que ele é o cara dos direitos humanos, ele é o cara das lutas mais elevadas, ele é o cara do meio ambiente. O cavaleiro de ouros também é o cara do meio ambiente, mas o cavaleiro de copas, ele é uma outra masculinidade. Ele é uma força de aquele pássaro passou de novo ali. Eu tô agoniada achando que aquele pássaro pode não ser um pássaro com uma cauda longa, que ele pode ser só um pássaro que tá com alguma coisa amarrada nele. Mas pelo tipo de voo que ele faz, não parece ser um pombo, parece ser mesmo um pássaro diferente. O cavaleiro de paus, ele ressensibiliza o nosso olhar. Ele faz você olhar para o mundo e se reencantar com os pássaros, por exemplo. Ele faz você olhar para o mundo e se reencantar com o que existe de mais bonito no ser humano. Ele ressensibiliza. Então ele não está afinizado com a masculinidade na sua definição de violência. Ele é um outro masculino. Uma outra masculinidade não, porque a masculinidade é violência. Ele é um outro masculino. Ele é uma outra possibilidade de estar no mundo para os homens, mas também para as mulheres, porque ele é um cara que está comprometido com a causa das mulheres. Ele é um feminista. Por que ele é um feminista? Bom, ele é um cara que o mito dele começa quando a mãe dele, ela é uma das mortais pelas quais Zeus se apaixonou. E Zeus não podia chegar até ela porque o pai dela consultou o oráculo e existia uma profecia de que se aquela filha tivesse um filho, esse neto ia matá-lo. Esse neto ia destruí-lo e ia tomar o lugar dele. Então ele tranca a filha no alto de uma torre para ela não se relacionar com ninguém. Praticamente um cinto de castidade. Esse garoto, ele vem em decorrência de uma chuva dourada de Zeus. Zeus se transforma em chuva de ouro, Golden Shower, e jorra sobre essa torre. Aí essa mina engravida e o pai não sabe nem como é que ela engravidou.
ela engravida e eu não lembro se ela consegue fugir ou se o pai expulsa ela porque ela engravidou. Mas eu sei que é daí que decorre o nascimento do nosso querido Perseu, que vem sendo muito injustiçado pelas feministas por conta da Medusa, tá? Eu faço uma leitura da Medusa que não agrada a todo mundo, não. Mas que é uma leitura que vem da mitologia comparada. Porque em quase todas as mitologias do mundo, existe uma forma do feminino que assume uma dimensão tão selvagem que não pode ser contida de outra maneira. Ela precisa de um sossega-leão. O sossega-leão da Medusa, que assume um poder destrutivo absurdo, é o Perseu. É um outro masculino. É um masculino que viu seu avô ser um tirano contra a sua mãe, mas que também viu a mãe que foi acolhida pela corte de um rei, viu essa mãe ser assediada por esse rei a vida inteira. Então ele viu a sua mãe ser violentada pelo masculino a vida inteira. Perseu é esse garoto. E ele corresponde, dentro dessa história trágica da sua mãe, a um outro masculino, que não está afinizado com a violência, mas que precisa se utilizar da violência para conter esse próprio mal da masculinidade enquanto sinônimo de violência. Quando Perseu se torna jovenzinho, esse rei que acolheu a mãe dele e que assediou a mãe a vida inteira, manda ele numa missão impossível. Existe uma mulher que virou um monstro. Essa mulher teria sofrido um estupro dentro do templo da deusa para a qual ela era sacerdotisa. Essa mulher é a Medusa. A história da Medusa é um pouco controversa. Existe uma versão do mito em que ela teria sido violentada por Poseidon. Só que, na verdade, violentada por um deus, meio estranho isso, né? Então quer dizer que Zeus, em todas as suas relações com os mortais, ele é um estuprador? Que porra de leitura é essa que a gente faz? O que a gente se diz através da mitologia quando retrata as coisas para si mesmo dessa maneira? Então eu fico um pouco com o pé atrás de que a Medusa seja uma mulher que foi violentada por Poseidon. Na verdade, ela foi punida por Atena por nada. Ela não é a culpada. Ela acaba sendo punida por Atena, era uma sacerdotisa de Atena. É punida por Atena, que transforma ela em uma criatura horrenda. Ela era muito bonita, então Atena pune ela, transformando ela numa criatura Atena, de maneira que qualquer mortal que olhe para ela imediatamente vire pedra. Para mim, ela é um lado sombrio de Atena. E isso explicaria tudo e tiraria a gente de uma leitura mítica rasa, onde ela foi uma vítima, foi estuprada, e ó, coitada. Não, eu acho que ela é uma dimensão da deusa Atena, porque Atena é virgem. Atena é uma das deusas gregas que recebe o título de deusa virgem não porque não tem um consorte, mas porque ao não ter um consorte, ela pertence apenas a si mesma. Então é como se ela tivesse numa situação em que ela era para estar de prontidão e o sagrado de Atena foi violado. Poseidon violou a própria Atena através dela. Isso faz mais sentido para mim em termos simbólicos, porque as deusas têm também alguma dimensão do feminino sagrado que é considerada sombria em todas as mitologias. Então eu entendo a Medusa como uma dimensão selvagem, indomável, furiosa da própria deusa Atena. E essa dimensão, ela é avassaladora porque Atena é uma deusa belicosa.
E ela é uma deusa absolutamente mental. Ela não nasce nem do ventre da mãe. Ela nasce do cérebro de Zeus. Então, ela é absolutamente racional. Imagina o sombrio dessa mulher. Imagina o nível de irracionalidade. A Medusa, para mim, é a representação disso. Então, a Medusa se torna uma força de destruição que ninguém consegue conter. Quando Perseu é enviado pelo seu, digamos assim, pretenso padrasto, o padrasto, né, esse rei que acolheu a mãe dele e que assedia a mãe dele a vida inteira, quer se livrar desse garoto, porque é a única forma dele violentar essa mulher. Esse garoto cresceu como um protetor da mãe. Então esse rei manda o nosso querido Proteu vencer a Medusa, porque heróis de toda a Grécia estão sendo recrutados para ver quem é que consegue cortar a cabeça da Medusa. A deusa Atena e o deus Hermes, que também saiu nesse jogo aqui na figura do mago, eles pegam esse garoto e dão a ele todas as ferramentas de que ele precisa, poderes especiais, para ele conseguir vencer a Medusa. Então ele chega lá e consegue, com a ajuda do seu escudo, cortar a cabeça da Medusa. Cortar a cabeça da Medusa é aplacar uma irracionalidade. É por isso que não dá para a gente fazer uma leitura da Medusa como... Ela vai representar para a gente vai se apropriar do mito dela para tecer um debate a respeito das violências que as mulheres sofrem. Mas, cara, não dá para você ler ao pé da letra, entendeu? Isso é mito, bicho. Isso é mito. Então eu faço uma leitura da Medusa como sendo essa dimensão sombria de Atena que tomou proporções catastróficas. Essa fúria precisa ser aplacada. Nós que somos mulheres, forças de criação, nós não podemos sucumbir à nossa fúria, porque a gente tem o poder de dizimar a humanidade. Isso está presente em todas as mitologias, inclusive na mitologia iorubá, através da figura das Yami. Perseu, então, é o cara que consegue cortar a cabeça da Medusa. Ele é a medicina que bota a Medusa no lugar. Então faz todo sentido que ele seja um outro masculino, não referenciado na opressão das mulheres. Ele é aquele que tem intimidade com a dor feminina, que é um cúmplice das mulheres. É ele que tem o poder de aplacar a dimensão selvagem da mulher, que toma essa força destrutiva. Ele é o desarme. Então Perseu consegue vencer a Medusa e pega a cabeça da Medusa como uma arma. Porra, canudos, né? Ele pega a cabeça da Medusa e leva de novo para o reino, porque ele vai fuder o rei que mandou ele em batalha. No meio do caminho, ele ainda salva uma outra moça, Andrômeda. Sabe a corrente de Andrômeda? Então, Andrômeda é uma moça que está sendo devorada por um monstro marinho. Um Godzilla do mar pegou ela, está segurando ela lá, e Perseu, voltando para casa, vence o monstro marinho e liberta Andrômeda e traz Andrômeda com ele. Vira a namoradinha dele, Andrômeda. Quando ele chega, ele mostra essa cabeça para o rei, e o rei é empedrado. E assim ele consegue libertar também a mãe dele. E imagino que todas as outras mulheres que são assediadas por essa figura tirana desse rei. Então Perseu é esse pós-masculinidade. Ele é um cúmplice da vida, da fertilidade, do feminino. E se for preciso, ele vai desarmar o próprio feminino armado. Ele vai restituir a possibilidade de conexão entre as pessoas,
inclusive entre feminino e masculino. Então o Cavaleiro de Copas é o cara que sai pelo mundo empunhando a bandeira de copas, e dentro do tarô mitológico ele é representado por Perseu, que é um cúmplice, um apoiador das mulheres, ele é um feminista. Ele saiu aqui, ó, no topo desse jogo. Quando ele sai, a gente encontra dentro da gente essa força do amor, da esperança, da redução das violências, da contenção do mal na humanidade. Ele vai falar sobre você se comover, desarmar, encontrar dentro de você aquilo que existe de mais verdadeiro nas suas emoções, as emoções que querem falar. É possível que você chore bastante essa semana. Eu venho chorando todas essas semanas. E entrei numa crise respiratória ferrada na semana passada, por conta das notícias. Mas você vai limpar as emoções quando ele sai. Ele também faz você acreditar na sua beleza e na beleza do outro. Então você pode se reencontrar com aquilo que você faz, ou com os seus ideais, com os seus sonhos, com aquilo que te move de uma outra maneira. Vai reacender em você essa força de ir para o mundo com o peito aberto, com coração, com esperança, com motivação. Ele vai falar sobre as causas mais elevadas. Ele me lembra muito Boulos. Quando a gente estava lá em 2018, nas eleições, que foi quando eu comecei a publicizar meus jogos coletivos, que eu já fazia, já estudava jogos coletivos, mas eu comecei a torná-los públicos em função das eleições de 2018, para eu não surtar. Aí, no início de 2019, eu criei o laboratório, um projeto onde as pessoas receberiam essas leituras coletivas semanalmente. A leitura de cada ano, de cada mês, de cada semana. Eu apresento publicamente só a leitura da semana agora, mas o laboratório continua recebendo as leituras de cada ano, de cada mês. Então, se vocês quiserem entrar para o laboratório, são bem-vindos, tá? Aí, quando eu comecei lá em 2018 a fazer essas leituras coletivas, ele saía nos meus jogos representando o Haddad. Não que seja o Haddad, né? Mas que é essa personificação da mobilização da esperança. Era a nossa fonte de esperança naquele momento. Naquele momento era o que nos mantinha unidos, acreditando que o amor venceria o ódio. Então a vitória, o triunfo do amor sobre o ódio é o nosso Cavaleiro de Copas, muito bem representado por Perseu aqui. Embora eu tenha máximo respeito pelas leituras contemporâneas feministas que estão sendo feitas em torno da Medusa. O que a gente tem que se apropriar mesmo de todas as dimensões do feminino sagrado, inclusive aquelas que são consideradas as megeras, porque elas fazem parte de nós. Nós somos compostos de luz e sombras. Então eu respeito as leituras contemporâneas da Medusa, mas eu acho que Perseu não é o cara que tinha que estar lá perto do... Tem um fórum nos Estados Unidos que eu não vou lembrar qual é a cidade. Eu não lembro se é Nova York mesmo, mas existe uma representação da Medusa com a cabeça de Perseu. Inverte o mito. E é arte. É possível. E corresponde, marca esse tempo em que fazemos leituras feministas da Medusa. Mas o Perseu não é o vilão dessa história na minha leitura. Ele não é o mal. O mal é o masculino. É a masculinidade, é a violência. Ele representa uma outra possibilidade para os homens e para as mulheres. Ele vem dessa história de cumplicidade com uma mãe muito agredida. Ele é uma figura do salvador das mulheres, um feminista? Mas é a referência mítica que a gente tem para compreender que é possível. É possível que um homem se levante contra as violências. É possível que ele seja nosso cúmplice nas lutas.
Então, onde a gente olhar para o mundo e enxergar esse masculino que é nosso cúmplice nas lutas, a gente vai ter um cavaleiro de copas. É por isso que eu coloco ele na figura lá do Gonzaguinha, como vocês viram nos meus stories lá, que é uma brincadeira que eu faço, que ele tomou um banho d'água fresca no lindo Lago do Amor. Quer dizer, ele chupou buceta como se não houvesse amanhã. O cara tá feliz, o cara tá vendo sabiá, o cara tá ouvindo o coachar dos sapos, entendeu? É a figura do chupador de buceta. Então esse querido Zé Buceta é o cavaleiro de copas. Mas ele também vai ter afinidade com outras lutas grandiosas, bonitas, que devolvem a gente uma fé no humano, nesse planeta aqui. E essa força se levanta ao lado do arcano do mago por esses dias. O mago é o nosso querido deus Hermes, ou Mercúrio para os íntimos. Aquele que quando está retrógrado você bota culpa nele, mas na verdade, tadinho, ele só quer que você se revise. O mago, deus Hermes, é um irmão mais jovem de Apolo, e ele já nasceu fazendo merda. Ele já nasceu mentindo, enrolando, tentando se apropriar dos animais de Apolo. Só que Apolo percebe que ele é tão esperto, ele é um garoto tão sagaz, tão inteligente, que Apolo nem fica puto. E Apolo é aquilo, né, gente? Ele é um deus que herda as características solares, então ele olha para cada um e ele vê a promessa em cada um. Ele vê aqui que cada um está destinado. Ele viu que o irmão estava destinado a ser um sagrado enrolão, a ser um cara tão inteligente, mas tão inteligente. Vocês estão me ouvindo? Tá dando algum delay? Ou tá de boa? Porque a última vez que rolou esse lance do travar aqui a tela, ficou um delay na gravação do vídeo. Não, deu um corte, mas quando voltou, tá normal? Minha voz tá normal ou tá com delay? Ok, obrigada. Está o quê? Sim ou o quê? Tá normal, obrigada. O mago, ele é representado dentro do tarô mitológico como Hermes, porque Hermes é uma esperteza divina. Ele é um malandro. A live sempre vai para o YouTube. Quando ela não vai, eu não consigo subi-la no YouTube, eu deixo ela aqui mesmo, mas eu aviso nos stories. Então, vá lá. Pode ir lá começar seu dia de trabalho. Aliás, quanto tempo de live? 68 minutos. Mas a gente está acabando, tá? O mago, ele é essa esperteza divina. Por isso que ele está sendo muito bem representado por Hermes aqui. Mas ele poderia ser representado por Exu. Ele poderia ser representado por Zé Pilintra. Ele poderia ser representado por Tranca-Rua. Em todas as mitologias você vai ter uma figura malandra, uma figura que não vai coincidir com a nossa moral cristã, que é aquela força de dar nó em pingo d'água. O mago é essa força. Essa força, essa figura, né, esse arquétipo é o trickster. Então, o mago, dentro do tarô, ele, independentemente de ser o tarô mitológico ou qualquer outro tarô, ele é um cara que ele anda ali, ó, nas entrelinhas das leis divinas, e ele consegue fazer o impossível. Esse fazer o impossível significa mobilizar céus e terra. Então ele é aquele que pega a nossa dimensão mais humana, mais doida,
mais arte, mais desajustada e junta a nossa dimensão mais sublime, mais divina, mais extraordinária. E isso é a prática da magia. A magia comunica terra e céu. Por isso que o mago é quase sempre representado diante de uma mesa, com instrumentos de poder ou com os símbolos dos elementos, que são os naipes, terra, fogo, ar e água, representados ali, sua mesa de trabalho. Quais são as ferramentas do mago? São os elementos da natureza. É você diante do seu altar querendo produzir um resultado, pedindo que o divino te proteja numa viagem, pedindo que abra os seus caminhos profissionais, que te ajude a fazer uma grana para você pagar o aluguel do mês que vem, que te pede para vencer quando você pede para vencer uma ação judicial para proteger teus filhos, você diante do seu altar, pode ser uma sacerdotisa? Pode, mas pode ser um mago também. Você pode estar recorrendo ao divino, você pode estar recorrendo à sua dimensão divina, se comunicando com ela ritualisticamente através do simbólico, porque o simbólico é a linguagem do inconsciente, para criar uma autorização íntima e obter um determinado resultado. É assim que os rituais funcionam. O mago pede pra gente jogo de cintura, jeitinho na vida. Sejamos espertas, sejamos espertos. Não fica de bobeira, não. Para você produzir o seu milagre, não dá para você ser burra. Você vai ter que usar o seu lado mais sagaz. O mago, ele também devolve para a gente um sentimento de superpoderes. Então, ele te reconecta à sua potência. Se você está se sentindo muito impotente diante da realidade, como eu vinha me sentindo por conta das queimadas, né, das notícias, é isso, ter um dia de paz nessa merda desse país, o mago, ele vai transformar isso. Ele vai conseguir fazer você perceber o que você dá conta de fazer, o que você pode, qual é a tua saída. Podem vir ideias assim extraordinárias, caraca, é por aqui, é isso que eu tenho que fazer. Você pode realizar magias e ter contato, principalmente se você for da mesma religião que eu, das religiões de matriz africana, afro-indígena no Brasil, você pode recorrer à figura de Exu mesmo, pedir socorro, pedir ajuda. É através da magia que a gente vai conseguir, de repente, sanar determinadas coisas, corrigir o fluxo de energia na nossa vida. Então, o mago, ele é uma figura que traz pra gente, a despeito da nossa dimensão mais humana, uma força divina revolucionária, uma força de transformação. Ele te reconecta a uma narrativa potente a respeito da sua própria vida. E ele só consegue fazer isso enquanto última carta desse jogo, porque todas as cartas anteriores a ele falam sobre mobilização, falam sobre a gente dar as mãos. Então esse é um jogo de mobilização e o título dele, portanto, é Existe Luz no Fim da Cadeira. Eu estou com a agenda aberta, já estou começando a marcar pessoas. Eu tenho algumas vagas ainda semana que vem, mas já estou começando a marcar para outubro. Todo mundo é muito bem-vindo. Vamos lá, vamos apoiar nosso trabalho. O livro também, Bom Dia Matriarcado, está à venda. Então, se vocês quiserem esse abraço, esse afago das minhas palavras de uma forma mais individual, as portas estão abertas. Ótima semana pra gente. Existe luz no fim da cadeira.